Uma boa noite a todos. Boa noite. Não posso mexer, né? Está melhor aqui, né? Tá melhor. Uma boa noite a todos de novo. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nossos corações. É com alegria que a gente retorna aqui na FEMEL. É sempre muito bom vir aqui em Biporã, sentir essa energia, sentir essa vibração. Quero que vocês saibam que a gente se sente assim, muito agradecido. Primeiramente, a gratidão é muito grande em nossos corações. E poder ter essa oportunidade de vir aqui e trocar essas ideias sobre a nossa doutrina espírita, trocar as ideias sobre o nosso Evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vai falar sobre religião. E quando para falar de religião, a gente obviamente tem que fazer um histórico, para a gente poder entender como que o Espiritismo, a doutrina espírita, de fato, se tornou uma religião e como que ela vem trabalhar dentro de nós a nossa religiosidade. Eu, pelo menos, aí, gente, é de Caetano. Eu vejo assim, todos nós somos espírito e temos um corpo físico. Se nós somos espírito, a gente não tem, por mais que nós não acreditemos, fugir da espiritualidade. Aquele conjunto íntimo que eu tenho de me reconhecer como um ser espiritual e aquilo que eu desenvolvo como espírito, espiritualidade. Quando eu pego e religo essa espiritualidade com algo superior, com algo divino, eu estou falando de religiosidade. Eu estou desenvolvendo a minha religiosidade. Eu estou unindo aquilo que eu tenho da minha alma, o meu ser, com aquele Deus interno que existe dentro de mim. Eu trabalhando isso, eu estou trabalhando a minha religiosidade. Como a gente não se consegue se desenvolver sozinho, é impossível. A gente sempre faz o desenvolvimento de forma coletiva. Quando eu me agrego com outros irmãos, com outras irmãs, nesse sentido de desenvolver a religiosidade em conjunto, eu estou trabalhando uma religião. Isso assim a grosso modo. E isso é interessante porque a doutrina espírita, a gente aprende através dela, que nós sabemos que o nosso planeta foi construído, arquitetado, moldado, né, esculturado pelo Jesus Cristo desde há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. E esse Cristo de Jesus, que é o Jesus Cristo de Deus, ele veio desenvolvendo o nosso planeta até chegar à nossa civilização humana. O Homo sapiens, 300 mil anos mais ou menos. Você vê que somos recentes. E a gente vai olhar lá no passado, a gente vai ver que esse princípio inteligente veio, Deus espalha esse princípio de inteligência desde o reino mineral. A gente vai ver que no reino mineral, o minério, ele tem a necessidade de leis próprias, leis de atração, leis de irritabilidade, se assim pode dizer, né? De atração e movimento desses minerais. Dessa irritabilidade a gente entra no reino vegetal, e aí você vê que ali a providência divina vai trabalhar as sensações. A gente já vê a plantinha fazendo aquela argolinha e buscando alguma coisa para se sustentar. A gente já vê a flor abrindo e fechando com a questão da luminosidade solar. É as sensações já sendo trabalhadas ali no reino vegetal. Adentra o reino animal. Aí vem toda essa esfera do instinto. O animal, nesse reino, é trabalhado os instintos, seja eles esses instintos mais animalizados, como alguns instintos mais sublimes. E lá no reino animal, a gente aprende, traz conosco esse instinto. Quando eu estou atravessando a rua, um caminhão solta a buzina atrás, nas minhas costas. Eu não vou parar para refletir para que lado que eu vou pular. Eu tenho um instinto de sobrevivência. Eu vou saltar para algum lado e vou tentar sobreviver. Então, isso a gente traz lá do reino animal. Desse instinto, a gente entra no reino nominal. No reino nominal, a gente vai trabalhar a razão e o sentimento. Começamos a trabalhar no mundo da razão, no mundo das ideias, começamos a refletir. E aí que é interessante, porque é justamente nesse reino nominal, antes da gente começar a desenvolver a intuição. Está desligado o Microfone? microfone. Só segura apertado. Segura e aperta. Aí. Pronto? Aí sim, depois do reino nominal, antes da gente desenvolver a intuição, que é requisito essencial,
para desenvolvimento espiritual, para a gente adentrar nos reinos angelicais. Então, nesse momento que a gente se encontra desenvolvendo razão e sentimento, que a gente vai ver que lá atrás, nesse desenvolvimento biológico, que o próprio Cristo coordenou do mundo espiritual com a sua equipe, a gente vai ver que essa raça humana começou a desenvolver noções de religiosidade, ou melhor dizendo, na sua espiritualidade, desde lá dos idos da época do homem da caverna, da idade da pedra. Lá você vai ver que eles já têm aquelas pinturas rupestres nas paredes, e eles ali já começam a pintar os seus animais, pintar os seus familiares, pintar um sol, e aí eles vão ligando essa espiritualidade às forças da natureza. E é interessante que esse dia, lendo uma matéria de uma antropóloga, e eu fizeram a pergunta para ela, quando que ela acredita que começou a civilização? E foram citando, quando descobriu o fogo, quando inventaram a roda, quando que foi? Ela deixou bem claro, quando a gente fazendo a análise óssea dos homens primitivos, nós encontramos um fêmur, o osso da perna superior, consertado, se assim pode dizer. Ela disse, ali começou a civilização. Aí a pessoa, mas como assim? Eu não entendi. Porque na natureza, o animal, quando quebra uma perna, ele morre. Porque ele precisa daquela perna para buscar o alimento. Ele precisa daquela perna para fugir do predador. Aqui, quando a gente vê que esse fêmur foi consertado, isso significa que alguém cuidou daquela entidade ali para ela se recuperar. E se alguém cuidou, cooperou. Com a cooperação começou a civilização. Olha que coisa interessante. Então a gente vai ver que aí, lá naqueles homens primitivos, a gente vai encontrar já algumas adorações ao Deus Sol, a adoração ao Deus da chuva, a adoração às forças da natureza, e assim começa a religiosidade daquele grupo tribal. Eles vão ter um Deus tribal, aquele Deus que ainda na concepção daquela evolução daqueles homens primitivos, é aquele Deus que castiga, é aquele Deus que controla as coisas com as forças na natureza, é aquele meu Deus que me defende e que mata o meu inimigo. E isso espalha para uma noção de povos. Os povos primitivos falavam que realmente tinha uma entidade superior que defendia e que zelava, e que na guerra destruía o povo inimigo. Era um Deus guerreiro. Olha só, a gente vai daí chegando um pouquinho mais à frente, a gente vai ver na mitologia grega, isso representando nos Zeus, naqueles deuses gregos. Lá a gente vai ver em Roma, você vai ver Júpiter, aquele Deus também guerreiro, sempre voltado para esse lado belicoso. A gente tem esse hábito de pegar Deus e fazer uma imagem de Deus de acordo com a nossa régua. Aquilo que a gente consegue compreender, a gente pega aquela divindade e traz, e aquilo para nós é Deus. E o tempo vai passando, até um determinado ponto, que lá atrás, essa necessidade de desenvolver razão, era muito importante para desenvolver a inteligência, porque era através dessa inteligência que a gente aprendeu a caçar, a pescar, a cultivar vegetais, e aprendemos a cooperar um com o outro. Eu sabia caçar, trazia o animal, alguém cozinhava para que todos pudessem comer. Eu tinha necessidade de proteger a minha tribo, saía para guerrear, enquanto que o outro ficava cuidando daqueles que ali estavam. Então foram aprendendo a cooperar, foram desenvolvendo a inteligência. Mas tinha já desenvolvimento moral? Ainda não, era muito pequeno. Não se desenvolvia sentimento. Era tudo instinto, era tudo na força, era tudo na guerra, era tudo na ponta da espada, e assim fazia. A gente desenvolvia a nossa inteligência para pegar a pedra e desenvolver instrumentos para que pudesse nos servir, dentre elas, uma lança para matar o animal que era meu predador e para matar o meu inimigo. E assim nós fomos desenvolvendo essa nossa religiosidade. E isso foi necessário. Veio o momento, até o ponto, que vieram os precursores de Jesus. Aí a gente vai encontrar N precursores em cada região do mundo, os seus missionários. A gente vai encontrar na Índia, por exemplo,
todo o afloramento do hinduísmo. Antes do hinduísmo, que deu margem ao hinduísmo de hoje, nós tivemos ali na própria Índia a doutrina védica, através dos Vedas, né? Os Apanipashis e por aí afora. Nós vamos lá para a China, a gente vai ter Confúcio, a gente vai ter Forri, vai ter o confucionismo, a gente vai na Pérsia, veio um Zoroastro para criar o zoroatrismo, sabe? Tudo isso para desenvolver religiosidade, ajudar aquelas pessoas a desenvolverem religiosidade. Vai no Egito, nós vamos ter um Hermes Trismegisto. Vai para a Grécia, a gente vai ter Sócrates, a gente vai ter Platão. Embora não tivesse essa ênfase religiosa, mas você vai ver que a parte da moral, ali já começa. Traz os preceitos morais para Jesus Cristo, depois vir mais tarde e desenvolver a grande transformação na religiosidade humana. Porque ele vem trazer, quebrar um paradigma enorme. Até então, a gente vai ter, principalmente nos Hebreus, a gente vai ver que Moisés trouxe para nós a primeira revelação, os profetas ali do judaísmo trouxeram uma série de ensinamentos, mas era a lei do olho por olho, dente por dente. Era aquela lei que se alguém cometeu algum equívoco, foi lá e furtou alguma coisa, ele teria que, por isso, ia lá e cortava a mão dele. Se ele pegou e feriu alguém furando o olho, vai lá e fura o olho dele. Esta era a lei até então. Não existia essa figura do perdão. Quem trouxe isso e quebrou esse paradigma foi o Cristo. Não existia essa figura do amor celestial do Pai, porque até então Deus era o meu Deus, todo-poderoso e vingativo, que pegava e se vingava da ira divina nos povos contrários ao meu pensamento. E essa era a noção. Então Jesus ele veio trazer essa grande quebra de paradigma, trouxe para nós esses ensinamentos básicos como um rumo, um norte, para a gente continuar trabalhando a nossa religiosidade, continuar trabalhando a razão, e aí sim ele aprofundou o sentimento. O grande objetivo do Cristo foi fazer a gente voltar em foco para o desenvolvimento do sentimento. Porque até então, o nosso foco era para coisas exteriores. Aquele Deus tribal era para coisas exteriores. A gente fazia orações para o Deus da chuva, para chover, para a gente ter prosperidade no nosso plantio. E hoje, até hoje, tem pessoas que carregam esse Deus tribal. Nós fazemos oração para chover, não fazemos? Muitas vezes, em muitas e muitas credos religiosos fazem orações para chover riqueza, para chover dinheiro dentro da minha empresa, não é isso? A gente não vê hoje muitas religiões nesse cunho meramente materialista, aquele cunho que eu ajoelho dentro do meu templo religioso para poder ficar livre das minhas doenças físicas, eu ajoelho dentro do meu templo religioso para pedir que venha uma bênção e chova dinheiro na minha horta empresarial, e assim eu tenho prosperidade material. Isso é errado? Não, a gente pode realmente conviver com a matéria, dependemos da matéria, necessitamos da matéria, mas como dizia o Cristo, a gente não tem que se apegar a essa matéria, a esse ponto. Por quê? Porque a gente desenvolvendo só o externo, vivendo só essa era do material, do corpo físico, a gente fica deficitário em defender e desenvolver o nosso espírito, a era do espírito. Hoje a gente vai ver o instrutor do André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele dizendo que está se aproximando a era do espírito. Quando ele diz, está se aproximando, é sinal que nós ainda não estamos na era do espírito. E basta a gente olhar ao nosso redor, vamos olhar, pegar pela maioria. Será que a maioria de nós, da humanidade, digamos assim, terrena, está preocupada em desenvolver a espiritualidade? Ou está preocupada com aqueles afazeres, atributos materiais do dia, muito mais a isso? Então a gente vê que, de fato, na nossa volta ainda existe uma série de misérias morais, uma série de situações onde as pessoas estão mais preocupadas em destruir o outro do que conjuntamente poder ser elevado. Essa é um grande paradigma da humanidade de hoje. A sensação que a gente tem muitas vezes é que religiosamente nós regredimos.
E tem explicação para isso. Sabe a criança quando está na sua infância de desenvolvimento? Aí os pais estão direcionando ela na sua educação. E quando ela encontra certas dificuldades, por exemplo, tem que ir para a escola, deixar o conforto da casa paterna e materna para passar horas numa escola do desconhecido com pessoas. Aí ela volta para casa e volta a fazer xixi na cama. É um regresso. Muitas vezes a gente faz isso. Quando a gente está no limiar de alcançar um degrau a mais na nossa evolução espiritual, a gente regride. E aí você olha nós aí no meio dessa transição planetária, a sensação que a gente tem é que a humanidade freou e regrediu. A hora que a gente vai olhar todas essas guerras e essas carnificinas que ainda existem, e essa brutalidade que existe no ser humano, sendo que Chico Xavier, há 50 anos atrás, falou que se nós não entrássemos em guerra de extermínio, e a gente vai olhar e a gente vai ver várias guerras de extermínios, de irmãos, de irmãs, de crianças ocorrendo em vários locais. Então aí você vê como se a gente tivesse regredido. Aonde que está a nossa religiosidade? Em nome de Deus, lá atrás, nós fazíamos isso, fizemos muito. Colocamos a cruz, que era o símbolo do Cristo, e saímos em disparada, passando por tribos, passando por povoados, matando todas as pessoas possíveis, eliminando as crianças, ali abusando das mulheres, pegando os jovens que eram possíveis ao trabalho e escravizando-os. E assim nós fizemos em nome de Jesus, em nome de Deus. E tudo isso achando que nós estávamos convictos que estávamos fazendo certo. Estávamos fazendo certo. Teve situações dentro das principais religiões que dominavam o mundo na época, que em nome de Deus se oprimia, prendia, torturava, matava, e isso tudo em nome de Deus. Então quando a gente olha hoje, em pleno século 21, 2023, essas ações bárbaras pelo mundo, a gente fica, será que a gente regrediu? O que está acontecendo? Qual a nossa dificuldade em desenvolver? Qual a nossa dificuldade em desenvolver essa nossa espiritualidade, desenvolver nossa religiosidade? Qual que é o caminho? Nós sabemos, pela doutrina espírita e pelo Evangelho, que o caminho é o ensinamento do Cristo. A gente volta para o Evangelho, a fim de tentar entender que lei que é essa, aonde que está escrita essa lei, como exercitar essa lei para que a gente vai desenvolver essa espiritualidade. E o Espiritismo vai trazendo as chaves para a gente entender o Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo é uma coisa atemporal. Toda vez que a gente volta para o Evangelho, com um conhecimento um pouquinho maior, a gente tem uma chave para abrir portas dentro do Evangelho, que vai nos trazendo respostas para as ações que a gente tem que enfrentar, os desafios que nós temos na vida. É interessante porque depois que a gente vê todo esse processo de iluminismo, de renascimento no mundo, o século das luzes, quantos e quantos conhecimentos vieram à tona, e veio logo depois disso a doutrina espírita, para ser o cristianismo redivivo, para fazer renascer, renovar aqueles conhecimentos que nós esquecemos e trazer toda uma série de novos conhecimentos, novas chaves para a gente abrir as portas do Evangelho e descobrir como alcançar mais rápido essa evolução. É interessante porque quando a gente fala dessa época de renascimento, de iluminismo, a gente já pensa em ciência, filosofia, a gente pensa em religião, que são que é o tripé da doutrina espírita. E Emmanuel vai nos trazer algumas explicações bem simples e objetivas do que vem ser isso. Ele nos fala que ciência, para a gente ter uma ideia, ciência é o multiplicar de sentidos, de observação. E ele dá exemplo. Como com a ciência, por exemplo, o homem inventou um microscópio, e através do microscópio a gente multiplicou a nossa visão, a gente conseguiu enxergar o micro,
a gente conseguiu ir lá no interior da célula, a gente conseguiu desvendar doenças. A ciência faz a gente aumentar a nossa visão, o nosso campo de observação. Inventamos telescópios, e com o telescópio a gente consegue hoje enxergar galáxias que estão há bilhões de anos. Pelo menos a sua luminosidade a gente consegue captar chegando aqui até nós. Então, aumenta o leque, aumenta o campo de observação. Emmanuel diz bem isso. A ciência vem multiplicar essa nossa capacidade de observação. Já a filosofia, ela aumenta a nossa capacidade de raciocínio. Porque não adianta só observar. Kardec ensinou isso. Não adianta eu chegar lá e só ficar observando o fato. Eu tenho que refletir sobre aquilo. Eu tenho que colocar a minha cabeça para pensar. Então a filosofia permite que a gente consiga aumentar esse campo de reflexão, aumentar esse campo de entendimento. E Emmanuel também fala que aí sim, ciência, filosofia, e ele vai falar o que é a religião na visão dele. A religião ele consegue falar assim que é essa capacidade de ampliar as potencialidades do sentimento. Olha que coisa fantástica. Precisamos da ciência para desbravar a natureza, a vida, o mundo, o universo? Sim. Precisamos da filosofia para ajudar a gente a refletir sobre essas coisas que nós descobrimos no dia a dia? Sim. Mas mais importante do que precisamos religar isso ao divino. E aí ele vem trazer essa noção de religião, no sentido de que aquela capacidade de ampliar, de aumentar, de alargar a nossa capacidade de sentir. Aí a gente começa a ter uma visão diferente de religiosidade. Sentir, sentimento. Olha, mas não é uma coisa assim, que religião não é aquele tempo de pedra? Religião não é a gente adorar algo, a gente adorar algo da natureza, adorar uma pedra, adorar uma imagem. Religião não é a gente ter uma biblioteca cheia de livros, todos psicografados ali, pelos mais eminentes médios. Religião não é a gente se sentar em torno de uma mesa mediúnica e trabalhar a mediunidade e lá conversar com os espíritos. Emmanuel diz que religião é ampliar as nossas capacidades sentimentais. E a hora que a gente vai analisar lá a proposta do Cristo, o objetivo principal dele qual que é? É fazer a gente desenvolver o quê? O sentimento. Através do quê? Transformação moral. Então você vê como que a gente lá atrás, a gente estava tão equivocado nos rumos que a gente tem que dar para desenvolver a nossa religião, a nossa religiosidade íntima e a religião em conjunto? Olha que coisa interessante, não é? Eu pelo menos vejo assim que, falando por mim, quando eu estava envolvido com dogmas, quando eu ainda estava envolvido com aqueles princípios lá das antiguidades, eu falo assim, gente, quando eu estava ali cheio de perguntas, quando eu conhecia a doutrina espírita, e através da doutrina espírita a gente conheceu Kardec, que é a boca que falou por nós aquilo que a gente tinha vontade de perguntar. Só no livro dos Espíritos são 1019 perguntas. Há muitas coisas que a gente tinha dúvida, que a gente queria perguntar. Meu Deus, o porquê da morte física? Por que uma criança nasce com câncer já terminal? Como que pode uma pessoa, parece que Deus para ela deu um saco de felicidade, para outra deu um saco de miséria? Como que pode uma pessoa nascer numa família abastada, com toda a sua estrutura material, estrutura religiosa, estrutura econômica, e o outro nascer numa situação onde os pais são todos desnaturados, criminosos, sem nada econômico? Ou então nascer numa situação, você imagina, 50 mil crianças para nascer nesse exato momento na faixa de Gaza. Essas crianças, esses espíritos que estão nascendo lá, onde está em plena guerra e as bombas caem em cima do hospital, o que elas fizeram para nascer naquela situação? Por que, meu Deus? Essas perguntas do problema do ser, do destino e da dor, a gente começou a não aceitar mais essas posições dogmáticas na vida. O Espiritismo veio nos alertar, abrir a nossa mente. A gente não serve mais. Pelo menos para mim foi assim. Foi assim que eu caí na doutrina espírita. Porque eu, em outras crenças que eu estava ali procurando, eu não conseguia encontrar essas respostas. A minha mente estava com sede, e eu acredito isso com todos nós, de conhecimento, com sede de resposta. Porque essas agruras da vida acontecem conosco.
Felicidade não é aquele que não tem dor e não tem sofrimento. Não, isso são agruras necessárias nesse mundo ainda de provas e expiações, essas vicissitudes que a gente tem que passar na vida. Olha que coisa interessante. Então a felicidade não depende só disso, porque se a gente não conseguir compreender isso, a gente não vai ser feliz. Não conseguiremos ser felizes, porque a gente tem essa visão que felicidade é só um saco que Deus vai dar para a gente, só de alegrias, alegrias e mais alegrias. Temos que ter alegrias, sim, mas nós temos que ter alegria também para conviver com a dor e com o sofrimento e com as vicissitudes. Então, a gente passar a entender isso, como que essa questão do sentimento funciona, é fundamental. Porque quando Cristo fala de sentimento, Ele está falando aonde que está a sede do teu sentimento. Está no coração. Está no coração de cada um de nós. E quando a gente fala assim para pensar, nossa, o pensamento é o primeiro atributo que nós temos, nós estamos equivocados. Porque o primeiro atributo vem do coração, porque é ali que o Cristo foca. Ele foca nos nossos corações. É o teu coração que eu tenho que transformar. Você tem que transformar através do que aquilo que eu estou te ensinando. A gente tem um desejo, muitas vezes inconsciente. Esse desejo sai do nosso coração. Aí sim, isso corre e vem até a nossa casa mental. Esse desejo, muitas vezes até mesmo inconsciente, vai se transformar num pensamento. Então os nossos pensamentos estão atrelados aos nossos desejos, da nossa alma, do nosso coração. Então nós primeiros desejamos, sentimos coisas boas ou não, e esses sentimentos na nossa casa mental vai se tornar uma forma através do nosso pensamento. E aí sim, essa forma a gente vai poder exteriorizar através de ações, através de palavras, ou não, ficar ali guardadinho dentro de nós. Então esse fluxo passa pela nossa casa mental. E essa ideia do que seria essa casa mental, o nosso benfeitor Calderaro, sabe, ou salvo engano, ele explica para André Luiz e para Hilário o que seria essa casa mental. Ele diz que essa casa mental está dividida em 3 andares. Tem o porão, tem o térreo e tem o piso superior. Diz que no porão é onde está a sede do nosso subconsciente. É ali que estão guardadas todas as nossas aquisições do passado, sabe? As nossas aquisições instintivas. É ali que é o piso, a terra pelo qual nós caminhamos, com aquilo que nós construímos lá de trás. É ali que a gente pisa. Ele explica para nós também que naquele térreo é o local, o térreo da casa, é o local onde a gente age no nosso dia a dia. São as coisas que nós pensamos, são as coisas que nós fazemos, são os desejos que a gente concretiza, são todas as ações de relacionamento pessoal, familiar, tudo acontece nesse térreo. Eu acho que aperto o dedinho aqui. Deixa eu pegar mais embaixo. Tudo acontece no térreo. E ele diz que esse piso superior é o andar das nossas aquisições mais nobres. E ele faz esse relacionamento com o nosso cérebro. Diz que esse porão está na base do nosso cérebro. Ou seja, ele coladinho já a nossa coluna aqui espinhal, a base. O meio do nosso cérebro seria ali o córtex motor, digamos assim. É ali que é o térreo, aonde a gente trabalha, aonde a gente age. E ele vai falar que aqui os lobos frontais no nosso cérebro é aonde estão as tomadas que ligam a nossa casa mental das coisas mais nobres. Ele nos explica que o cérebro é meramente um instrumento físico, biológico, com as tomadinhas ligadas lá na nossa casa mental, espiritualmente falando, que dá que vem as ordens, digamos assim, aquilo que nós vamos exteriorizar no nosso mundo físico através do nosso cérebro. Isso é importante a gente ter com convicção, porque esses nossos desejos que são exteriorizados, eles circulam tanto do porão, passando pelo térreo e vai na casa superior. Nós no térreo, trabalhando no dia a dia, a gente precisa evoluir, desenvolver essa nossa religiosidade. O que a gente faz? A gente acessa o espaço do piso superior, das coisas mais nobres, e vamos trazendo ela para o nosso dia a dia.
Não é isso que a gente está fazendo aqui na Casa Espírita? Tentando ter esse contato maior com as coisas da alma, das coisas do Espírito. E a gente leva isso via prece do nosso irmão Everton aqui no começo, para que a gente possa levar para o nosso dia a dia essas coisas que aqui nós discutimos, para vivenciar, agir no nosso dia a dia. E a gente assim fazendo, a gente vai montando o nosso porão, porque aí a gente vai descartando do nosso porão aqueles hábitos, aqueles instintos enraigados do nosso passado, que são negativos, e a gente vai substituindo por novos hábitos, por novas coisas instintivas, se assim podemos dizer, porque ali nós estamos trabalhando o sentimento e trabalhando isso. Então, se a gente não fazer essa circulação, digamos assim, dessas energias, desses eflúvios, sabe, desses conhecimentos por toda a nossa casa mental, a gente vai ficar como fosse curva de rio. Vai chegar um ponto que a água ali para e ali fica estagnado, gera podridão. Então a gente tem que fazer circular, a gente tem que almejar as nossas coisas do superconsciente, as coisas do futuro, ter nossos projetos, trazer isso para o presente, que é o térreo, que é o consciente, trabalhar isso para a gente poder conseguir conviver com as coisas que vêm do porão, lá do nosso subconsciente, lá do nosso inconsciente, vem traumas, vem sombras, vem coisas que muitas vezes a gente fica, gente, eu não me conheço, como que essas coisas estão aflorando na minha cabeça. Muitas vezes a gente está aqui tentando desenvolver a nossa paz, desenvolver a bondade, desenvolver o amor, e aí na vida lá fora a gente entra numa discussão e sente um instinto de pulsão de morte pelo meu irmão, e a gente se assusta. Como isso? Como pode acontecer? Como que eu tenho isso dentro de mim? É o meu porão. É o meu porão. As coisas que surgiram. Temos que trabalhar e transformar esses sentimentos através da nossa transformação moral. É aí que a gente vai conseguir compreender o ensinamento do Cristo. É para isso que ele veio. Para que a gente realmente consiga ter essa visão que esse é o caminho. Mas Caetano, eu não aceito isso. Quem não aceita vai ficar patinando. Porque o Cristo de Deus é o tipo que Deus nos ofereceu como presente. A gente não tem opção de escolha. Eu não quero, não gostei desse ensinamento de Jesus aqui não. Eu quero outra coisa. Vai ficar patinando. Porque a vida vai pegar, nos trazer essa nossa casa mental, vai nos trazer para esse caminho sempre. A gente sai e volta, porque é da lei. Não adianta ele falar assim, eu não gostei, não quero, não aceito. Tudo bem, você tem um livre-arbítrio e Deus respeita, mas é o caminho, você vai ter que voltar aqui, não vai ter outro jeito. E a hora que a gente vai sentindo que a gente vai desenvolvendo essa nossa espiritualidade, religando isso ao divino, a gente vai colocando isso como se fosse no molde da lei que o Cristo veio nos ensinar, que é a lei de amorosidade, a lei de perdão, a gente vê que a nossa vida parece que fluir de uma forma melhor. A gente começa a se sentir consolo. Você imagina uma pessoa que não tem essa convicção da vida, que ama e, digamos, que não acredita numa vida espiritual. Imagina a dor que é você amar uma pessoa e olhar para ela e saber que um dia, fisicamente, estarão num caixão, e como que vai ficar esse sentimento? Vai acabar? As coisas que eu construí, o bem que eu fiz, as pessoas que eu amei, todas as coisas que eu construí, vai chegar um momento que biologicamente eu vou morrer. Eu vou largar aqui? Deixou tudo aqui? Que razão que eu teria para praticar o bem? Que razão que eu teria para amar? Que razão que eu teria para provocar a felicidade no outro? Porque felicidade verdadeira é do outro. Hilário, o colega do André Luiz, também perguntou para o ministro Sâncio, salvo engano, se eu não me engano, o livro Ação e Ação, sobre o que era o bem e o mal. E o Sâncio começa dizendo assim, sem querer entrar nessas esferas filosóficas, porque muitas vezes a gente entra nessas esferas e acaba saindo mais ignorante do que entrou. Vamos diretamente no que é importante. E ele diz, o bem é a felicidade, o bem é o progresso, o bem é a justiça,
E também a segurança? Também. Desde que nós a utilizemos em benefício de todos. Desde que a gente realize tudo isso em benefício de todos. Quando eu realizo a felicidade, a segurança, a justiça e o progresso só para o meu benefício pessoal, egoístico, isso é um mal. Olha que interessante. É como se fosse o veneno de uma víbora. Pode ir para o mal, como pode ir para o bem. Depende da forma como que a gente age. Então, isso é fundamental. Porque se o ensinamento do Cristo é realmente uma lei de amor e o foco de uma transformação moral através da nossa mudança sentimental na ação do bem, a gente já tem um caminho, já tem ali o que refletir, como refletir. Isso é fundamental para a gente entender as nossas vidas. Porque sem isso, a gente não consegue achar aquelas respostas que estamos perguntando há séculos. E sem isso, a gente fica ali, repetindo o erro, repetindo o erro, repetindo o erro. E quando o erro faz parte da vida? Faz parte da vida. É necessário para a evolução? É necessário para a evolução espiritual, com certeza. Mas a sua repetição não. A gente está sendo insensato quando a gente fica só repetindo os nossos erros. Por quê? Porque vai chegar uma hora que isso só vai trazer tanta dor e sofrimento, que a própria essa lei pedagógica, que é a dor, vai nos fazer buscar o outro caminho. É interessante isso, porque o Cristo age desde o início até hoje de nossas vidas, como se fosse um professor, como se fosse um pedagogo. Vocês já viram uma professora desde a escola do infantil, como que ela pega na mão da criança e vai trilhando ela pelos caminhos da escola, sendo que não traz para ela um conhecimento, que ela ainda não tem o desenvolvimento próprio para entender e para compreender. E como que é bonito a criança ir crescendo, e você vai vendo ela passando os anos escolares, e de repente ela está estudando as coisas mais complexas, e de repente você conversa de novo com ela, são mais coisas complexas. E assim também, sentimentalmente, é assim que Deus nos prepara através do Cristo. Cristo vai nos preparando. Então, quando Paulo diz que se aproxima a era do Espírito, é porque nós estamos chegando nessa nova era. E assim nós temos que acreditar, porque senão a gente não vai acreditar em Jesus, a gente não vai acreditar nessa infinidade de Espíritos que se comunicaram através de Francisco Chico Xavier, não vamos acreditar em todas aquelas mensagens e tudo que está se ali apostilado na codificação espírita. A gente tem essa possibilidade, não acredito nisso, tudo bem, mas na hora que você vai olhar pelo lado racional, tudo isso faz sentido, e faz um sentido, e você, através desse sentido, dessa reflexão, chega à conclusão, é esse o caminho que eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar o sentimento. E aonde que é o grande cenário para trabalhar os nossos sentimentos? Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que fazer coisas grandiosas, a gente tem que construir uma creche para 500 crianças, a gente tem que construir um orfanato para 300 idosos, isso é meritório? Sim, também, mas o principal local, o primeiro local, e talvez o maior local, que é o nosso palco, para desenvolver isto, que é o sentimento, é dentro da nossa família, é nas nossas relações pessoais. Eu não vi ninguém entrar em depressão porque não sabe uma equação de álgebra, por exemplo. Aluno que está estudando para o vestibular, eu não sei, hoje eu vou estudar, mas não entra em depressão por causa disso. As pessoas entram em depressão, em tristeza profunda, por causa de eu acho que tem um chipzinho aqui que mudou o horário dele. Por causa de emoções, por causa de relacionamentos sentimentais. Você acha que uma pessoa entra numa depressão profunda por causa de questões banais assim do dia a dia? Não, é questões sentimentais. É por não conseguir desenvolver algo que lhe traga alegria nos seus relacionamentos pessoais, nos seus relacionamentos familiares. E aí que entra a questão da fé. Confiar que a providência divina nos colocou no melhor local para a gente nascer, com as melhores pessoas para o nosso desenvolvimento espiritual, aquelas que eu tenho necessidade para evoluir, e a gente não consegue muitas vezes enxergar isso. A gente reclama. Poxa, por que eu não nasci naquela família? Nossa, eu gostaria que aquela, nossa, olha que pessoa querida, por que ela não foi minha mãe? Nossa, eu
eu tenho uma dificuldade enorme com meu irmão. Por que que aquele outro meu amigo não nasceu na minha família? Aquele sim, eu me dou bem com ele. A gente tem essa capacidade de pensar dessa forma pequenininha e não ver que todas essas conjunturas da vida, a providência divina nos colocou para a gente saber e ver isso como um instrumento de crescimento espiritual, porque é o que a gente necessita. Nossa, mas por que eu passo por tanto apuro financeiro? Por que eu tenho essa dificuldade? Será que lá atrás eu fiz bem um bom uso do dinheiro? Eu fiz bom uso das questões financeiras? Não tem necessidade de passar uma certa privacidade agora? E mais, a doutrina espírita vai nos mostrar que a vida é uma só. Que a gente tem, são várias existências no corpo físico. E uma está conectada com a outra. Então, se eu tenho algo nessa vida que eu não tenho explicação para aquelas questões, opa, vamos um pouquinho mais atrás. Eu trago isso lá de trás. É conexão. A misericórdia divina entra nas nossas vidas e da melhor forma possível faz a gente sofrer o mínimo possível? Sim. Mas há dores e sofrimentos que não temos como não passar por eles. Há necessidade de passar por isso. Então, quando a gente vai desenvolvendo isso, a gente começa a refletir um pouquinho mais. Então, essa religião que o Cristo veio e nos ensinou, é uma religião que prega o amor, a amorosidade? Sim. Que a gente tem que desenvolver o intelecto, refletir? Sim. Então, é amor e sabedoria? Amor e sabedoria. Olha o que o Paulo diz para nós lá no domínio da mediunidade. Nós aproximamos da era do Espírito, a qual nós desenvolveremos a religião do amor e da sabedoria universal. Então a gente vai ver, poxa, então quando eu estou na minha casa espírita, eu falo assim, a minha casa espírita, eu não estou conectado com isso. Eu ainda estou com aqueles atavismos de posse. Sabe, quando a gente tem a capacidade de trazer tudo para nós, o meu e o meu. E a gente vai ver que a lei de amor, de sabedoria, a lei de amor e sabedoria universal, ela é coletiva. Então, a gente já tem que começar a trocar os pronomes. No lugar de ser o meu, é o nosso e o nosso. Olha só, são pequenas coisas que a gente não para de pensar, né? E a gente traz isso com a gente, como que o nosso egoísmo ainda tem que ser meu. É o meu grupo mediúnico. É o meu. Eu lembro, Haroldo Dutra, numa palestra, ele fala assim, traz um relato lá de Francisco de Assis. E ele fala que o Francisco de Assis ele estava passando por uma agonia. Já quando ele estava próximo da sua morte física, ele sentia que estava acabando as forças do corpo e ele estava em agonia. Nossa, e a irmã Clara, que acompanhou durante toda a vida, vendo ele naquela agonia, ele chega para ele e fala para ele, só filho, você está muito apegado às coisas materiais. E ele quase surta, como assim apegado? Eu larguei tudo na minha vida, eu larguei a família, eu larguei as coisas materiais, tudo para realmente essa nossa causa. E ele fala assim, isso aí, você está apegado na causa, a causa não é tua, a causa é de Jesus. Você está apegado nela, você vai morrer, vai partir para lá e vai partir em agonia, você está apegado nela. E quantas vezes a gente não é assim? É o meu, é minha esposa, é os meus filhos, é a minha casa espírita, é o meu carro. E é isso que o Cristo pede para a gente ensinar, que não se apegue dessa forma. Precisamos dessa tudo para se relacionar, para crescer, sim, mas sem apego. Porque se chegar amanhã, a minha passagem estiver carimbada com o meu número, com o retorno do plano espiritual, não tem jeito. Eu não tenho como levar esse meu para o lado de novo. Não tem. E aí, eu vou estar preparado? Você imagina a situação? Então, são essas questões que a doutrina espírita vai nos fazer esse convite de reflexão, sabe? Para a gente conseguir entender o que vem ser essa consciência nossa, que está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, que diz que ali que está escrito a lei de Deus, juntamente com a lei, o livro da natureza. É ali que está escrito a lei de Deus. E a gente vai ver que a consciência não é só uma coisinha dentro da nossa mente. Não. A consciência é esse complexo de sentimento do coração, dos nossos desejos sentimentais, com a razão que a gente traz através dos nossos pensamentos idealizados. Tudo isso é um conjunto que é a nossa consciência. Muitas vezes a gente para e pensa assim,
nossa, mas eu estou fazendo tudo certinho, eu vim aqui na casa espírita, eu tomo passe, eu participo do grupo mediúnico, eu estudo, e a minha vida parece que não engana, parece que eu tenho um ninho de angu na minha cabeça, as coisas não dão certo para mim, parece que, eu não sei o que acontece, eu penso tudo direitinho, mas diz que o nosso pensamento é onde está nosso tesouro é onde está nosso pensamento, eu não consigo entender o porquê. Nós somos esse complexo consciencial, e quando eu falo desse complexo consciencial, é esse sentimento que brota lá do nosso inconsciente, que está no fundo do nosso coração, que a gente não tem nem acesso, porque se a gente tivesse acesso, nós não suportaríamos, e a providência divina traz esse, como se fosse assim, algo que bloqueia isso. Nosso cérebro tem essa capacidade de bloquear, não só as coisas da nossa vida passada, como muitas coisas que eu sinto, que são minhas, porque eu não tenho condição de suportar isso. A gente fica louco, vai ficar maluco, porque se isso vier à tona. Então, bloqueia. Quando é necessário, vem. Tem uns insights, a gente vai fazer uma terapia, de repente a gente lembra de uma coisa. Quando há necessidade, vem esses relances, e são necessários para a gente trabalhar os nossos traumas do passado, para trabalhar as nossas sombras. Mas a gente tem que ter essa convicção, que a minha consciência é todo um eu complexo, que envolve os meus sentimentos, envolve os meus desejos, envolve os meus pensamentos conscientes, e tudo aquilo que eu plasmo para o futuro, e também tudo aquilo que vem do meu passado inconscientemente, faz parte de todo esse complexo que chama consciência. E é aqui dentro que está o reino de Deus, que está a lei de Deus, está incita dentro de nós. Deus, quando nos criou, já colocou ali. Então, na verdade, a gente não perde. Aí que a gente começa a entender o porquê de religião, o porquê de religiosidade, de religar. A gente está sempre tendo essa necessidade de religar, porque na verdade a gente nunca perdeu. O Cristo disse: vós sois deuses, Deus não está dentro de nós. Então a gente não perdeu essa divindade, a gente só se afasta. E quando a gente começa a se apegar nessas coisas do mundo e a esquecer de desenvolver as coisas dos nossos relacionamentos sentimentais de uma forma mais espiritualizada, a gente se afasta, e aí tem necessidade, quando bate a dor e o sofrimento, de religar para esse desenvolvimento. Então, o grande convite do Cristo é isso: trabalhemos os nossos sentimentos, façamos a nossa transformação moral. Como? Analisando a nossa consciência, analisando todo esse complexo de sentimentos e de pensamentos que nós somos. Esse é o caminho, não temos outro. Por mais que faça, não é por aí, eu não quero. É o caminho que o Cristo veio e nos ensinou. Se tem alguém que foi até o Pai e pode nos levar até Ele, chama-se Cristo, Jesus Cristo, não tem outro. E eu não consigo levar nenhum de vocês a um lugar que eu não fui. E como ir ao Pai, verdadeiramente nesse sentido de estar com o Pai, o único foi o Cristo. Pelo menos é isso que traz para nós a doutrina espírita. O único Espírito puro que aqui esteve, Jesus. E é o único que tem condição de levar até lá. Então, se a gente não se acoplar nele, a gente vai ficar patinando. Então, essa é a mensagem para a gente refletir sobre religião, sobre religiosidade, sobre a nossa espiritualidade, o que eu estou buscando. Será que eu estou muito apegado ou não estou muito apegado às coisas materiais? Sabe? As perguntas que eu tenho na vida, vamos buscar, trabalhar essa questão da busca da verdade, né? Porque o amor e sabedoria tem essa característica. Sabedoria é para dar luz, para a gente buscar a verdade sempre. Que a verdade absoluta é só de Deus, as outras são relativas. Então a gente tem que buscar a verdade, porque a gente tendo o embasamento da verdade na nossa vida, a gente consegue embasar o nosso sentimento. Olha que coisa interessante, vê como os caminhos juntos. Quando a gente adentra o Espiritismo, uma das primeiras coisas que a gente ouve é isso: aqui o Espírito é como se fosse um pássaro, tem duas asas, a da intelectualidade e da moralidade, e que as duas têm que bater juntas para o pássaro voar, porque se bater só uma, ele vai ficar em círculos. É isso que a gente aprende. E a gente, é lógico, de uma forma assim, bem metafórica, é isso que acontece. Às vezes a gente dá atenção só para um lado, quase sempre para a intelectualidade,
ou quase sempre através de uma pseudo-intelectualidade, que nem essa área da intelectualidade a gente começa a cair em caminhos. Hoje, com a questão de tanta informação que chega até nós, e boa parte dessas informações, para não dizer a maioria, são informações que não correspondem com a verdade, que é o dia inteiro chegando uma infinidade de informações, e é complexo. Tem momentos que você fala assim, como que eu faço para saber se isso é verdadeiro? Dá um trabalho danado, porque é um jogo, se assim pode dizer, de informações para desmerecer algo que seja verdadeiro e real, que a gente tem dificuldade de constatar se aquilo é realmente verdadeiro. Porque quando realmente essa verdade aflora, aqueles que assim não o querem, espíritos ainda atrasados, espíritos que ainda estão naquele mundo ainda, daquele Deus tribal, eles fazem de tudo para que aquilo ali seja desmerecido, e a gente muitas vezes tem dúvida. Então é por isso que o Cristo é o guia, é o modelo, é ele que a gente tem que exemplificar, é ele que a gente tem que olhar e pegar Kardec, a codificação, o Espiritismo, as chaves que tem, para a gente sempre voltar no Evangelho do Cristo, como foi lido aqui no começo, Senhor, Senhor, né? Não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus, né? Antigamente a gente fala assim, mas o que isso quer dizer? Eu faço a minha oração no Pai Nosso, eu oro, eu vou no culto, ou eu vou na missa, eu dou o meu dízimo, e eu chego e faço a minha oração, Senhor, Senhor, e aí o Cristo vem dizer que não basta dizer Senhor, Senhor para entrar no reino dos céus? Então o que eu tenho que fazer? Então o Espiritismo vai trazendo as chaves para a gente ir lá no Evangelho e abrir essas portinhas de entendimento. Ah, é isso, olha só. Na verdade, fazer a vontade do Pai é a gente realizar ações de amorosidade, ações de solidariedade, ações de fraternidade, praticar a caridade. É isso, é isso. Principalmente comigo, eu tenho que ser caridoso comigo, tenho que desenvolver eu, para poder amar meu próximo, para poder aí sim amar a Deus. Então, traz as chaves do entendimento, para que a gente possa realmente investir na nossa espiritualidade, desenvolver a nossa religiosidade e poder também estarmos unidos, irmanados na mesma religião, e que essa religião futura não terá nomenclatura de barreiras nenhuma também, e o que os Espíritos nos traz é isso. Ela vai sintetizar o amor e a sabedoria cósmica. É a religião galáctica, se assim a gente pode dizer, das coisas que acontecem em mundos que a gente nem imagina como que eles são, de tão evoluídos que eles são. Estamos no caminho, este é o caminho, é a era do Espírito, e nós saibamos aproveitá-la nos nossos relacionamentos pessoais e familiares, a fim de a gente se desenvolver. Obrigado, já é quase 9 horas, obrigado pela paciência, mais uma vez agradeço a todos vocês aí pela possibilidade de caminhar. Obrigado.